No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora, a primeira edição de 2024, depois de merecidas férias, o Jornal da CUT está de volta e hoje vai trazer os seguintes assuntos. A gente vai falar sobre a participação da CUT em um debate sobre direitos LGBTQIA+, que vai ter presença do embaixador da ONU. Isso vai acontecer nesta terça-feira, a partir das 4 horas da tarde. Embaixador pelos direitos LGBTQIA+, da ONU, o Jean-Marc Berton. A gente fala também sobre um outro assunto, que é o abono salarial, que começa a ser pago. O calendário de 2024 começa a ser pago agora em fevereiro. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. O Jornal da CUT então começa agora, como a gente disse há pouco, depois de umas férias aí, né, de cerca de 30 dias. O Jornal da CUT 2024 está de volta, está no ar. E a gente começa falando sobre o abono salarial, o calendário 2024. A Caixa começa a pagar o abono a partir do dia 15 de fevereiro. Esse pagamento se refere ao ano base de 2022. O calendário foi aprovado pelo CODEFAT, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, numa reunião realizada em dezembro do ano passado. Esse crédito vai ser feito de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores. Aqueles que têm conta corrente ou poupança na Caixa vão receber direto na conta. Os demais beneficiários vão receber os valores por meio da poupança social digital, que é aberta automaticamente pela Caixa, conforme o calendário de pagamento. A movimentação da poupança social digital é feita pelo aplicativo Caixa Tem, que permite pagar contas, fazer transferências, pagar na maquininha e também realizar compras com o cartão de débito virtual. Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque vai poder ser feito com o cartão social e a senha nos terminais de autoatendimento, também nas unidades lotéricas, nos correspondentes Caixa Aqui ou nas agências da Caixa. O abono salarial foi instituído pela Lei 7.998, lá em 1990, e equivale ao valor de, no máximo, um salário mínimo, que é pago conforme o calendário anual estabelecido pelo CODEFAT aos trabalhadores que atendam aos requisitos previstos na lei. Os recursos para o pagamento são oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Esse abono, então, é o que vai ser pago agora, se refere ao ano de 2022. Se no ano de 2022 o trabalhador, tanto da iniciativa pública quanto da privada, trabalhou pelo menos 2 meses com carteira assinada, tem direito a receber o abono salarial. E aí equivale, na verdade, se trabalha 2 meses, vai receber o proporcional. Se trabalhou 1 ano, recebe um salário, e aí se trabalhou 2 meses, 3 meses, 4 meses, recebe aí a parcela proporcional do salário mínimo referente a esses meses trabalhados. Direitos. Bom, agora a gente fala sobre a participação da CUT em um debate sobre direitos LGBTQIA+, que vai ter presença do embaixador da ONU, o Jean-Marc Berton. Vai acontecer nessa terça-feira na sede da Central Única dos Trabalhadores em São Paulo. Só fazer uma pequena correção, a gente falou sobre o abono salarial agora. O trabalhador tem direito àquele que trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada e não 2 meses, como eu falei. Bom, então vamos lá. O embaixador pelos direitos LGBTQIA+, da Organização das Nações Unidas, a ONU, o Jean-Marc Berton, vai estar na CUT hoje, terça-feira, reunido com representantes do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CNDH, do qual a CUT faz parte, para ouvir entidades que defendem essa população, né? Um panorama, na verdade vai ser feito um panorama da luta pela causa LGBTQIA+, no Brasil. A presidente do CNDH, Marina Derman, conversou com a gente. Ela diz que uma das principais missões do embaixador é promover diálogos internacionais sobre a luta por direitos da comunidade LGBTQIA+. Em âmbito nacional, o CNDH é o órgão que cumpre um importante papel de promover esses debates e ações sobre os direitos humanos dessa população. A CUT faz parte do Conselho Nacional de Direitos Humanos, tem inclusive uma secretaria LGBTQIA+, que foi instituída no Congresso, 14º Congresso Nacional da CUT, em 2023, mas enfim, a gente vai ouvir a conversa que a gente teve aí com a Marina Derman sobre esse encontro e sobre a luta pelos direitos da população LGBTQIA+. Então, na verdade, o que a gente sabe é que o embaixador francês, ele foi nomeado recentemente, há cerca de 2 anos, pelo governo para que faça um diálogo no âmbito
internacional sobre os direitos LGBTs, né, de toda a comunidade, né, no mundo inteiro. Ele vai cumprir uma série de agendas no Brasil, não é somente o Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Uma dessas agendas é justamente com o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, porque a gente cumpre um papel também importante na promoção dos direitos humanos no âmbito internacional, porque a gente faz uma série de diálogos com organismos internacionais sobre a questão dos direitos humanos no Brasil. Então, nada mais natural de quando vem uma autoridade, né, dessa importância, como o embaixador francês para os direitos LGBT, que promove um diálogo com o CNDH, né? Porque o CNDH é um órgão federal que reúne e articula muito fortemente a sociedade civil para debater a promoção e a realização dos direitos humanos, né, no Brasil. Hoje, qual, na sua avaliação, enquanto membro, enquanto presidenta do CNDH, qual é a tua avaliação sobre a população LGBTQIA+, em relação aos direitos humanos no Brasil? Em relação aos últimos anos, a gente teve avanço, a gente teve retrocesso? Sem dúvidas que nos últimos anos, especialmente por conta do governo Bolsonaro, a gente teve um grande ponto de inflexão das políticas públicas da população LGBT no Brasil. E isso nas mais diversas áreas, né? A gente pode falar das áreas da saúde, da educação, da cultura, mas a própria participação popular, né? A gente não pode esquecer que o Conselho Nacional LGBT, ele foi fechado, ele foi extinto no governo Bolsonaro, foi retomado apenas no governo Lula, né? E por conta dessa inflexão dessas políticas públicas, a gente também teve um aumento dos casos das violências e das diversas violações de direitos humanos a essa população. E para esse diálogo com o embaixador francês, a gente quer mais do que uma troca de experiência, a gente também quer ter parcerias futuras, projetos sólidos com ele, porque esses retrocessos dos direitos da população LGBT no governo Bolsonaro também aconteceram no âmbito internacional. Então, a gente que hoje em dia passa no momento de reconstrução dessa política pública e ainda num cenário desfavorável no Congresso Nacional. A gente não pode esquecer que a gente teve muitos retrocessos, não foi só no Executivo com Bolsonaro, mas também no Legislativo, que a gente continua tendo uma bancada muito conservadora que impõe inúmeros retrocessos para os direitos LGBTs. Você cita a população trans, né? Números da violência que cresceram e tudo. E assim, para quem que se diz de heteronormativo, né? Cisgênero, todas as coisas, que é branco inclusive, as coisas são um pouco mais fáceis, né? Não, tanto no mercado de trabalho como na sociedade e tudo, mas você tem uma população, grande parte da população LGBTQIA+, não tem essa mesma realidade, que é justamente uma população que é de periferia, uma população que é preta, uma população que é trans, inclusive, e que são as maiores vítimas, né, dessa violência toda que é praticada. Teve um aumento com a ascensão da extrema-direita, não só no Brasil, como também em vários outros países do mundo, como você própria cita, nos Estados Unidos, com Donald Trump, enfim, vários outros governos que foram, vamos dizer, tomados, né, pela extrema-direita no mundo. Então as coisas acabaram ficando um pouco mais complicadas. Mas a população trans, essa população que eu tô citando aqui, não só a população trans, mas enfim, né, o gay, a lésbica, preto, pardo, enfim, são as pessoas pobres, né, que são as pessoas que mais sofrem esse tipo de violência. Então acho que é importante a gente enfatizar que quando se fala de direitos humanos, quando vem aquele discurso de não, as coisas são fáceis para vocês e tal, não são, porque justamente tem essa população que é a que mais sofre, que é a que tem mais os seus direitos violados. Eu tô certo, Marina? Não, tá absolutamente correto, né? A gente tem passado por uma virada conservadora, não foi só no Brasil, né? É no mundo inteiro. E esse caldo ultraconservador, enfim, ele justamente vem ligado junto a um discurso
muito religioso, é um discurso que quer regular os corpos, quer regular a sexualidade, né? Então, vai afetar principalmente os direitos das mulheres, da população LGBT. Então, o que a gente sofre no Brasil, na verdade, a gente vê que isso é um cenário mundial, né? É uma disputa mundial. E por isso da importância da gente estabelecer diálogos internacionais, a exemplo do que a gente vai fazer na CUT, junto com o embaixador francês, porque os retrocessos dos direitos dessa população e o aumento da violência contra a população LGBT não é um problema que acontece só no Brasil. Acontece na América Latina como um todo, mas no mundo inteiro também, né? Bom, a gente ouviu então a Marina Derman, que é presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CNDH, do qual a CUT faz parte, é parte integrante, está na mesa diretora inclusive, para falar sobre esse encontro com o embaixador da ONU para as causas LGBTQIA+, o Jean-Marc Berton, ele é francês, está no Brasil, veio cumprir agendas e uma delas é esse encontro com o Conselho Nacional de Direitos Humanos. O Jornal da CUT fica por aqui, mais informações, inclusive sobre esse tema, a gente vai trazer nas próximas edições do Jornal da CUT. Obrigado pela companhia, bom 2024, né? Apesar de a gente já estar no meio do mês aí, é um bom resto de ano, digamos, né? Um bom resto aí de 2024, porque o tempo passa rápido e a luta tem que ser sempre constante. Vamos lá? A gente se fala então na próxima edição. Até lá!